igreja pode assentar-se. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, queridos. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Nós estamos estudando a sessão dos 10 mandamentos e para nós é muito bondoso ver a graça de Deus, como Ele expressa a sua vontade para nós de forma tão clara nesses 10 mandamentos. Nós vemos os mandamentos 1 a 4, como nós já estudamos, o nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com Deus. E agora, do 5º mandamento para frente, hoje é o 6º mandamento, nós estamos vendo o nosso relacionamento com o nosso próximo, a forma como devemos cuidar uns dos outros e expressar a verdade de Deus na vida uns dos outros. E eu peço a você que acompanhe a leitura deste único versículo, Êxodo capítulo 20, versículo 13, que diz assim: não matarás. Vamos ler todos juntos? Não matarás. Amém. Abaixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ela é importantíssima para nós, ela é claríssima e ela traz uma série de implicações para as nossas vidas, para a vida daqueles que amam a Deus e são amados por Deus e desejam expressar este amor. Então fala ao nosso coração e em nosso meio nessa manhã, ó Espírito Santo de Deus, e traz-nos a vida que está residida, oculta em Cristo Jesus para nós. Em nome de Jesus, amém. Crianças, as crianças podem fazer um desenho nessa manhã, pode ser um desses dois aqui que eu vou falar, tá? Ou você pode desenhar um soldado, tá? Um soldado. Então, se for para desenhar um soldado, tem que fazer o soldado direitinho, com o capacete, com a farda dele, tá? Ou pode desenhar um policial, tá? Então, você pede ajuda para o papai aí, você vê na rua o tempo inteiro um soldado, um policial, então você vai desenhar um desse para o nosso sermão dessa manhã, tá bom? Vocês vão ver por que eu estou pedindo isso para vocês. Meus irmãos, é interessante, algumas coisas na Bíblia são tão diretas, tão na cara, Deus não dá nem volta, né? Você ouve um mandamento como esse: não matarás. E aí você pensa assim, bom, autoexplicativo, vamos orar, terminou o sermão. Mas, às vezes há um confronto entre o mandamento dado e a maneira como o seu coração tinha esse mandamento para si. Porque veja, o sermão poderia ser: não matarás, autoexplicativo, está explicado, vamos orar. Mas, e eu brinquei com os pastores essa semana, eu falei para eles assim, na verdade, às vezes esse sermão soa mais assim para a gente: não matarás, ponto, segunda sentença, mas de vez em quando dá vontade, ponto. Vamos orar, né? Por quê? Por que de vez em quando a gente fala isso? Que vontade de matar! De onde vem isso dentro de nós? Meus irmãos, é interessante, as crianças vão aprendendo a brincar umas com as outras na escola, e logo essas frases começam a surgir, né? É sempre um choque para os pais a primeira vez que eles ouvem dos seus filhos. Talvez nem todos os pais tenham ouvido isso, mas de vez em quando os pais ouvem esse tipo de coisa dos seus filhos, né? Eu queria que você morresse. De onde vem isso? Esse pensamento terrível. O fato de que esse pensamento possa existir em nós, e essas aspirações permeiem a existência e a humanidade, explicam a existência desse mandamento. Alguém poderia se perguntar: ué, mas por que precisa dizer isso? Isso não é óbvio? Não é, meus irmãos. Não é. E é por isso que Deus não quer que eu e você tenhamos dúvida de qual é a vontade dEle para as nossas vidas. E eu e você veremos nessa manhã que o mandamento, o 6º mandamento da lei de Deus, vai bem além daquilo que aparentemente ele significa aos nossos olhos. Nessa manhã, meus irmãos, veremos um Deus que está interessado em preservar vidas, pois Ele é o autor da vida. E esse mandamento se manifesta na palavra de Deus como um chamado ao povo de Deus para ser um povo pela vida. E um povo que lança a mão de todos os recursos da graça de Deus para que essa verdade esteja sendo pregada ao mundo, a partir dessa manhã, em nossas vidas. Então, meus irmãos, vamos ver isso em 5 pontos. Eu prometo que não vai ser longo, mas eu peço que você preste bastante atenção. Primeiro, a gente vai ver aqui a ordem expressa do mandamento, tá? Ordem expressa do mandamento. Primeiro ponto, o mandamento é muito claro: não matarás. Não é somente um imperativo, mas é um imperativo precedido da palavra não. Então existe aqui um caráter proibitivo.
Existe uma negativa direta, certo? É proibido fazer cessar a vida de outra pessoa. É proibido remover a vida de outra pessoa. Se eu quiser ser poético, é proibido arrancar o fôlego de vida de outra pessoa. Sabe o que eu estou falando? Quando você bota uma mão no pescoço aqui e quer matar um. Não pode. Não pode. Mas veja que essa ordem de Deus não proíbe aqui nesse comando não só o sentido direto do homicídio, mas também todas as ações que possam contribuir para a morte de uma outra pessoa, seja de forma direta ou indireta. Aquilo que o pastor John Frame, no seu livro Doutrina da Vida Cristã, chama de homicídio direto e homicídio indireto. Isso então poderia incluir várias formas de violência ou de negligência ou comportamentos que indiretamente levem à morte de outras pessoas. E veja, isso não é novidade, meus irmãos. A Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12, o seguinte, e eu quero que você fique com esse versículo na cabeça ao longo da nossa exposição, tá? Provérbios 24, 11 diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Mas se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a sua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Ou seja, meus irmãos, é um mandamento que envolve responsabilidades. Se uma pessoa está dirigindo o carro dela em alta velocidade, enquanto está distraída por meio de enviar mensagens de texto no seu celular, e ela atropela e mata um pedestre, ela é responsável. Ela é um homicida, e a lei vai julgar segundo o que a lei diz. Se um governo negligencia a segurança de uma fábrica química, isso acaba resultando num vazamento tóxico que causa a morte de centenas de pessoas. O governo precisa responder por isso. Existe responsabilidade. Um outro exemplo seria, por exemplo, um indivíduo que vende armas obtidas de maneira ilegal para criminosos, sabendo que eles usarão essas armas para imposição de violência pelo terror ou para execução de assassinatos. Essa pessoa que fez a venda dessas armas nessas condições, ela é responsável. Então, veja, meus irmãos, que esse mandamento é um mandamento muito sério. Ele é um mandamento de responsabilidade, sobretudo, e agora em segundo lugar, porque ele fala sobre o que para Deus é o valor da vida. Meus irmãos, o grande ponto do sexto mandamento é porque ele está associado ao conceito de vida, que para Deus é muito importante, porque a vida humana possui um valor intrínseco para Deus, porque Ele é o Criador da vida. E quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, meus irmãos, nós vemos um Deus criando vida, não é verdade? A gente vê Deus criando os animais que rastejam, os animais que voam, a gente vê Deus criando toda sorte de vida no mundo, mas em especial aquela vida humana que é relatada no sexto dia da criação. Quando nós lemos lá em Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, a vida humana para Deus, ela é preciosa, porque é a única coisa em toda a criação a quem Deus decidiu atribuir a sua própria imagem e semelhança. Isso é muito sério, meus irmãos. É como se Deus tivesse criado algo e ele virou para a criação, olhou na criação e falou assim: qual que vai ser a coisa na criação mais parecida comigo? E ele vai lá e cria o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Você acha que Deus não vai ter ciúme desse projeto especial? Você acha que Deus não vai tratar com zelo e cuidado esse que carrega todos os dias a imagem e semelhança dele? Meus irmãos, a vida humana é preciosa para Deus em todas as suas etapas. A criança, o jovem, o adulto, o idoso, o homem, a mulher. Existe uma dignidade inerente a todos os seres humanos. E meus irmãos, veja, eu quero que vocês entendam o porquê que esse mandamento é tão importante para aqueles israelitas que estavam ouvindo a lei de Deus ali nas planícies do deserto. Porque no Egito, esses israelitas, esses hebreus, viram de perto o oposto disso. Eles viram a desvalorização da vida. E você tem que lembrar o que aconteceu lá no final de Gênesis, no início de Êxodo. Quando veio um faraó que não conhecia José, lembra disso, dessa informação?
E ele de repente se sentiu ameaçado pelo crescimento populacional dos hebreus na terra do Egito, porque eles tinham lá o cantinho deles, a terra de Gósen. Então, o texto vai nos dizer lá em Êxodo 1, que eles não somente transformaram os hebreus em escravos, impondo sobre eles pesados fardos, mas Faraó havia ordenado às parteiras hebreias que fizessem o quê? Que verificassem o bebê recém-nascido, e se fosse macho, era para ser eliminado. E se fosse fêmea, poderia ser deixar viver. Mas, quando as parteiras hebreias decidiram desobedecer expressamente a ordem de Faraó, então ele ordenou aos egípcios que lançassem os meninos recém-nascidos no Nilo. Esse era o espírito genocida e abortivo do Egito. Meus irmãos, perceba como isso é sério para Deus. Tirar a vida de alguém é um ato grave que vai contra o fato de que Deus é o proprietário e o dono da vida. E é por isso que as pessoas hoje, quando fazem a discussão social sobre penalidades, ou a questão da eutanásia, ou mesmo a questão do aborto, essas discussões sociais, elas estão muito aquém do que a Bíblia atribui a essas discussões. Porque normalmente essas discussões sociais eliminam Deus da jogada. Mas não dá. Não dá para eliminar Deus da jogada, porque ele olha o bebê no ventre e fala, é meu. Ele olha a vida humana de qualquer pessoa e fala, é minha. Então veja bem o que você vai fazer com ela. Meus irmãos, isso é tão sério na Bíblia, e tão belo ao mesmo tempo. Porque quando você vê, por exemplo, ali o Salmo 139, o Salmo da sondagem de Deus no coração do salmista. E aí ele fala lá no versículo 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como das profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você entende por que a discussão social do aborto está muito aquém do que a Bíblia diz? Porque antes mesmo daquela criança ser gerada no ventre da mãe, Deus já havia escrito os dias dela, se importado com ela, determinado o nascimento dela. Vê como o assunto é sério? Então não caiam, meus irmãos, não caiam na armadilha de discutir aborto com pessoas, a partir de que momento a vida no ventre vira vida. Esquece essa discussão, isso não existe para Deus. Era vida na mente, nos decretos eternos dele, bem antes, bem antes. E aí entende-se o que a sociedade faz. Se uma pessoa não tem consideração por Deus, certamente ela não terá pela vida de outros. É assim que funciona. Quer sejam adultos, quer sejam bebês no ventre. E meus irmãos, quando uma pessoa não tem consideração por Deus, ela não tem Deus como referência de ação, fica muito mais fácil justificar qualquer pecado. Meu corpo, minhas regras, não é? E por aí vai. Meus irmãos, esse assunto é muito sério, porque, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que, se a vida tem valor para Deus, o nosso chamado é valorizar e proteger a vida em todas as suas formas, desde a concepção até a sua morte natural. Isso implica, meus irmãos, o respeito à dignidade inerente a todas as pessoas, todas elas, independentemente de sua idade, de saúde, de status social ou de qualquer outra característica, inclusive opções que ela tenha feito. Meus irmãos, é estranho falar isso, porque todo mundo sabe, ouve o tempo inteiro, mas respeito é fundamental, meus irmãos. Respeito é fundamental. Eu ouvi de um amigo meu uma vez, quem não respeita não se dá o respeito. Porque respeito é um direito básico, fundamental. E veja como isso evoca agora os outros mandamentos, por exemplo, o uso da nossa língua, não é? Terceiro mandamento e o 9º mandamento falam sobre isso. Nossas palavras devem ser palavras que promovem a vida, que respeitam a vida.
Nossas atitudes, nossas ações devem ser protetivas da vida. Então, meus irmãos, se isso é verdade, se Deus é um Deus que valoriza e protege a vida, então agora, em terceiro lugar, nós precisamos abordar as questões de legítima defesa, justiça e guerra. Terceiro ponto, questões de legítima defesa, justiça e guerra. Porque alguém poderia perguntar, pastor, então quer dizer que todas as vezes que alguém tira a vida de outra pessoa, é sempre pecado? É sempre uma quebra do sexto mandamento? E a resposta é não. Não. Meus irmãos, a Bíblia explica que existem algumas situações em que é justificável tirar uma vida. E aqui se aplicariam, então, esses casos específicos que a Bíblia vai chamar ou a gente chama de legítima defesa, ou também os chamados conflitos justos. Seria a ideia da guerra justa, ou um embate por uma causa justa. E veja, não é assunto que é novidade na Bíblia, meus irmãos, a Bíblia fala bastante sobre isso, tá? Nós fizemos alguns anos atrás aqui uma série no livro de Neemias. E no livro de Neemias acontece uma situação interessante. Neemias é liberado por Artaxerxes para voltar e ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém que havia sido saqueada, as portas haviam sido queimadas. Então, Neemias, o Espírito de Deus entra nele e move ele a mover o povo na reconstrução dos muros. Então tá. Então eles começam a fazer o trabalho. Mas lá pelas tantas haviam três inimigos. Sambalate, Tobias e Gesem. Tá? Nome engraçado, né? Sambalate. E esse gostava de sambar mesmo, esse era perigoso. A Bíblia diz, por exemplo, que eles começaram a armar uma situação, literalmente, meus irmãos, eles começaram a implantar ou infiltrar assassinos no meio da noite para matar o povo de Israel. Esse era o plano deles. E a notícia de que eles fariam isso chegou ao conhecimento de Neemias. Então, sabe o que eles fizeram lá em Neemias capítulo 4? Ele pegou o pessoal, o povo que já estava dentro da cidade, morando dentro da cidade, e botou eles por trás do muro, com lanças, com espadas e com escudos apostos. A Bíblia vai dizer que ele fez uma separação. Metade do povo ia estar trabalhando na obra, e a outra metade, os moços, seriam os soldados da nação. E eles protegeriam contra essas invasões soturnas. Meus irmãos, mas não era só eles mesmos, não. O texto de Neemias, no capítulo 4, versículo 13, 16 e 17... vai dizer que as próprias pessoas que estavam trabalhando, com uma mão eles carregavam um saco de areia, com a outra mão a espada. Porque se alguém viesse, é inimigo. Meus irmãos, está na palavra de Deus. Você tem noção como a Bíblia leva a sério esse assunto da legítima defesa? Na lei de Moisés, em Êxodo capítulo 22, versículos 2 e 3, o texto diz que, e está tentando regular essa questão da relação, da proteção da vida, que se um ladrão invadisse uma casa no meio da noite, ele arrombasse uma casa, e o dono da casa, na tentativa de proteger sua família, seu patrimônio, acabasse causando a morte daquele invasor, daquele ladrão no meio da noite, ele não seria culpado pelo sangue dele. Não seria. Porque ele estava protegendo sua família, porque ele estava protegendo sua casa, sua propriedade. Se isso acontecesse à luz do dia, era outra história. Porque o texto vai dizer lá em Êxodo 22, 3, que se o dono da casa conseguisse antecipar aquele perigo, ver a distância, e não tomasse devidas precauções, ou não lançasse mão de outros recursos, ele também poderia ser passível de condenação. Mas veja, meus irmãos, que isso é importante para Deus. A Bíblia claramente não é contrária ao uso, e porte adequado de armamento que siga uma legislação estabelecida. Ela não é. Existe uma autorização, uma relação entre Estado e direito de legítima defesa, que é protegido pela Bíblia, com o fim de respeitar o direito individual de proteção da família e de proteção da sua casa. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque eu sei que você está ouvindo eu falar essas coisas, e você sabe que isso tem implicações políticas na nossa nação, você sabe disso. Mas eu não estou falando daquilo, eu estou falando disso. Eu quero que você veja a Bíblia. Então, meus irmãos, veja como isso é sério, porque o segundo degrau disso é o que o apóstolo Paulo vai resgatar lá em Romanos capítulo 13, quando ele deixa claro que, além da defesa individual, familiar, ele diz também que o Estado recebe da parte de Deus a autoridade para fazer valer o que a gente chama de uso do poder da espada, ou da lei da espada.
O que é isso, meus irmãos? É a autorização que o Estado confere às suas forças defensoras para proteger o bem e punir aquele que faz o uso do mal. Romanos capítulo 13, versículo 3. Então, meus irmãos, e é claro que a implicação óbvia é que as forças militares de uma nação, as forças policiais de uma nação, recebem essa incumbência e devem ser respeitados dentro da sua autoridade e da sua dignidade. Porque o texto bíblico diz que aquele que se opõe a essa autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Romanos 13, 2. Interessante, né? Então, claramente a Bíblia diz que deve haver um tipo de respeito pelas forças militares e forças policiais de um país. Respeito, viu, meus irmãos? Cuidado, porque a gente está entrando numa modinha social aí que a gente, infelizmente, eu vou ter que falar, então falei. Rapidamente, tem que botar a culpa no policial quando morreu. E, meus irmãos, eu não estou falando que não haja falhas, é óbvio, a gente sabe, humanos são humanos, mas cuidado com isso, meus irmãos, porque é tão rápido os nossos lábios proferirem culpa em vez de orarmos e respeitarmos. Eu morei um tempo no exterior e eu vi coisas lá que eu não via aqui. Eu via direto lá. Quando um policial parava alguém no trânsito, era respeito máximo. Sim, senhor, abre a janela, mostra os documentos. Para que ficar entrando em embate? Uma vez fui comprar um chip de um celular dentro de uma loja e entrou um veterano de guerra e pelos seus trajes, todo mundo sabia que ele era um veterano de guerra. E eu vi uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida, quando todo mundo dentro da loja, todo mundo, não importa se era vendedor, consumidor, se vira e todo mundo faz continência e uma pessoa vai emocionada na presença dele. E eu queria agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez pelo nosso país. Uau! Eu não vejo esse tipo de coisa todo dia. Meus irmãos, eu não estou falando que deve haver idolatria das Forças Armadas, não é isso, tá? É respeito. Respeito, como a Bíblia fala. E isso se aplica porque essas forças zelam pela paz e pela ordem, não somente dentro dos limites territoriais de uma nação, mas também diante da ameaça de inimigos externos. Inimigos que possam contrariar a soberania de uma nação. E aqui eu estou falando de ameaças de invasão de uma nação a outra por motivo infundado. Ou como, por exemplo, para obtenção de recursos naturais, para expansão territorial, para imposição do governo por violência. Todas essas coisas, meus irmãos, são motivos legítimos para que uma nação se proteja. Portanto, seria dever de soldados, de forças militares, especialmente os homens, preciso dizer, especialmente os homens, a quem foi conferido o chamado bíblico da defesa, de proteger seus compatriotas e de proteger os vulneráveis, que é uma coisa muito séria na Bíblia. Proteger aqueles que não têm condição de se proteger. Então, a categoria bíblica é ampla. A Bíblia poderia falar de mulheres, crianças, população em idade avançada, deficientes físicos e outros tipos de debilitação. Algumas mulheres podem ouvir o que eu falei aqui agora e falar: pastor, você está falando que eu não tenho condições de me proteger? Veja, meus irmãos, não é isso. Não é uma questão meramente de competência. Até porque eu sei que tem muita mulher que pode ser faixa preta de karatê. Isso não é o problema. O problema é que o homem não pode anular o seu chamado de defesa só porque a mulher dele luta Krav Maga melhor do que ele, entendeu? O pastor John Piper fala que se você vai na padaria, e aí um ladrão pula na sua frente, está você e sua esposa, ela com a bolsa, e fala assim: passa a bolsa. Qual é a opção que você tem? A primeira opção seria o marido pular na frente da bala, que é o que se espera dele. Ou você acha que ele vai falar: não é você que luta Krav Maga? Vai lá agora, vai. Faça a sua parte. É um panaca o marido que fizer isso. É um panaca. Não, meus irmãos. Defesa. Mesmo que isso resulte em mortes. Que esse é o ponto, né? Não é isso que acontece na guerra. O objetivo da guerra não é matar. O objetivo da guerra é proteger. Se necessário for a custo das vidas, sim, meus irmãos. E a Bíblia está repleta de exemplos assim. Israel teve que se defender dos seus inimigos o tempo inteiro. O tempo inteiro. E houve momentos que isso resultou em mortes. Mas Deus nos chama, meus irmãos, a, se necessário for, fazer guerra justa. Se necessário for, há embates
que são justos. E isso faz parte do nosso chamado de proteção, de defesa, de legítima defesa da vida. Mas, meus irmãos, isso obviamente não explica toda a questão, certo? E aqui eu quero pular para o meu quarto e penúltimo ponto, que é a questão do mandamento do amor ao próximo. Porque alguém poderia fazer ainda uma pergunta: pastor, tudo bem, eu entendi essas questões, mas por que será que nós ainda vemos tanta morte no mundo? Porque, meus irmãos, é só ligar o noticiário que parece filme de terror, não é verdade? Vocês sabem do que eu estou falando, é a violência urbana em geral, problema das gangues. Está voltando isso aí, eu vi outro dia notícias sobre questão de gangues em Brasília. A violência doméstica, não é? Marido batendo em mulher, até a bicha ficar só o trapo. Ou mulheres vingativas contra seu marido, inclusive encomendando marido de aluguel, ou assassino de aluguel, para dar fim à vida do cabra, né? As notícias são graves, não são? Bullying nas escolas, trotes universitários que terminam em morte, discussões políticas acaloradas em que um indivíduo acaba ameaçando o outro de morte por discordar das opiniões, ou durante um jogo de futebol, um jogador insulta e agride fisicamente o adversário, depois de uma discussão sobre a jogada, e os dois se tornam jurados de morte e não podem mais cruzar na rua. Meus irmãos, de onde vem isso? Isso tudo está ligado, meus irmãos, ao problema fundamental que Jesus levantou quando ele tratou do mandamento do amor. A lei de Moisés, em Levítico 19, 18, e Jesus depois, lá em Mateus 22, 37 a 39, abordaram isso, o maior de todos os mandamentos. Jesus foi indagar sobre isso. Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração, como a lei sempre dizia. E qual que é o segundo maior dos mandamentos? Amar ao próximo como a si mesmo. Meus irmãos, Jesus chegou ao ponto de falar sobre amor aos inimigos, tá? Só para a gente lembrar. Amor aos inimigos. E veja como tudo isso seria muito difícil para esses hebreus agora, ouvindo o mandamento não matarás, no qual está embutido esse mandamento do amor, porque, meus irmãos, eles foram escravos 400 anos no Egito. E quem é escravo, talvez um sentimento natural de um coração caído de quem é escravo, seria o sentimento de ódio pelo seu opressor. O sentimento de vingança, o desejo de reparação. Só que Moisés aqui não está registrando nenhuma novidade, meus irmãos. O homicídio sempre, desde o princípio da humanidade, teve uma raiz no coração odioso. Foi um dos primeiros pecados registrados na Bíblia. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você vai lá para Gênesis 4, você lê a história de Caim e Abel. Crianças, quem era Caim? Vocês lembram quem que era Caim? Caim, ele era lavrador da terra, lembra? Agricultor. E ele tinha um irmão dele, o irmão dele era Abel, pastor de ovelhas. E a Bíblia vai dizer que ambos fizeram ofertas a Deus, e Abel ofereceu dos primeiros cordeiros do seu rebanho, Caim ofereceu do fruto do solo, e Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. E isso levou Caim a ficar com raiva, com ciúmes do seu irmão. Então a Bíblia diz que um belo dia Caim convida Abel para o campo. Convite casual de um irmão. Mas ali então ele pega uma pedra e matou o seu próprio irmão. Quando Deus, meus irmãos, questionou Caim sobre o paradeiro de Abel, Caim respondeu com a famosa frase: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Gênesis 4, 9. Mas esse é o ponto, né? Nós somos tutores dos nossos irmãos. Nós somos tutores. Meus irmãos, matar alguém é uma negação fundamental desse amor que é esperado, desse cuidado, dessa responsabilidade de proteger a vida dos nossos irmãos. E veja então que quando a gente está falando aqui de ódio, de ira, isso vai muito além do ato físico de matar alguém. Porque Jesus afirmou que existem outros tipos de assassinato que nós podemos cometer no âmbito dos relacionamentos, não é?
E ele fala sobre isso, ele fala exatamente sobre isso em Mateus 5:21, que nós lemos hoje de manhã. Mateus 5:21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. E você achava que era só não matar, né? Pastor, nunca matei ninguém. Mas um ódiozinho de vez em quando até que vai. Porque é saudável, pastor. Você ouviu, gente, tem gente falando de ódio saudável. Ódio saudável, gente. Que ódio saudável? Um ódiozinho vai bem, porque te dá uma chama, você faz umas coisas. Que ódio saudável, meus irmãos. Chega, eu estou com raiva de falar disso. Como assim? Como assim, meus irmãos? Eu não sei como é possível, meus irmãos, algumas pessoas na vida se acostumarem com um estado de ódio permanente, como um ódio que estacionou, e seguir a vida com aquele sentimento que vai destruindo o nosso coração. Meus irmãos, o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele disse lá em 1 João capítulo 2, versículo 9, veja, 1 João 2, 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. No final do versículo 11 ele diz, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E está cego. Literalmente é isso que o ódio faz, não é? Literalmente. Você fica cego de ódio. O ódio, quando toma conta do nosso coração, aquela ira impetuosa, nos leva às piores decisões possíveis. Eu sei porque eu já vi isso, e já fiz isso, né? No trânsito eu já vi coisas acontecendo. Há não muito tempo atrás eu vi ali no posto, na saída de Brasília, ali na direção do Gama, um carro foi sair do posto, e aí, na hora que ele estava saindo do posto meio apertado, ele encostou bem levinho na frente de um outro carro que estava na frente. E aí o motorista do carro que foi encostado já saiu, meus irmãos. Só o Deus nos acuda, querendo matar vivo. Teve que usar, ele era grande, forte, então vários funcionários do posto tiveram que retê-lo, vários, porque senão ele teria feito estrago ali, meus irmãos. E foi rápido. O que me assustou foi a velocidade com que tudo aconteceu. Não teve xingamento, não teve nada, foi só o impulso de matar. Mas você sabe do que eu estou falando, porque a gente faz isso também, né? Não só no trânsito, a gente faz isso em casa. Depois a gente tem que colher os cacos dos vasos simbólicos que a gente vai quebrando na vida. Às vezes não tão simbólicos, né? De vez em quando a gente quebra coisas. Por que? De onde vem isso, meus irmãos? Que ódio é esse? Que ira é essa? 1 João 4,20, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Meus irmãos, esse para mim é um dos versículos mais dolorosos da Bíblia. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, e eu odeio ao meu irmão a quem eu vejo? Não tem consistência lógica para Deus essa afirmação. E meus irmãos, quando a gente vê na história da humanidade o fruto do ódio, e esse velho fruto do ódio ainda tenazmente nos assediando, a gente pergunta como o apóstolo Paulo lá em Romanos 7, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu vejo uma lei na minha carne, um impulso no meu coração de matar, de cessar aquele que eu me sinto ameaçado. E aí, meus irmãos, a gente precisa se lembrar que Jesus experimentou o ódio injustificado dos seus próprios compatriotas judeus. Meus irmãos, João abre o livro de João dizendo, veio para os seus, mas os seus não o receberam. E durante toda a vida de Jesus, porque Jesus basicamente seria um tipo de fugitivo quase durante toda a vida dele. Houve momentos que ele teve que literalmente sair de fininho, escapar pela porta de trás. Logo no início do ministério dele, alguns já aspiravam mortes contra Jesus, se sentiam ameaçados pela presença dele. A liderança do Sinédrio não engoliu em seco o fato de que perderam a popularidade para um carpinteiro da Galileia. E eles queriam matar Jesus porque ele denunciou os pecados dos homens.
Isso causou ódio em nós. Odiamos o fato de ser expostos. Odiamos o fato de nos tornarmos conhecidos. E nos voltamos contra aqueles que querem o nosso bem. E foi isso que fizeram com Jesus, meus irmãos. Jesus acabou evidenciando essas aspirações de morte que estavam nos corações daqueles e nos nossos. E ele se tornou alvo da quebra do mandamento de forma explícita por parte dos romanos, por parte dos judeus e da nossa parte. Será que eu e você entendemos, ou seríamos capazes de afirmar nessa manhã, sem titubear, eu matei Jesus? Você conseguiria dizer isso? Você consegue pensar no que isso significa? Porque, meus irmãos, talvez você fale, não, eu nunca fiz isso, eu jamais fiz uma coisa dessa. Calma lá. Uma das músicas que a gente canta aqui na igreja, ela diz assim: perceba o homem numa cruz, meu pecado em seus ombros, envergonhado eu ouço a mim escarnecer zombando. O meu pecado segurou na cruz até a consumação. Seu último suspiro foi a porta da minha redenção. Meus irmãos, quem foi que botou Jesus naquela cruz? Senão o nosso pecado. Você acha que se a gente estivesse ali no meio daquela multidão, de verdade, pensa nisso comigo, qual que seria a inclinação natural do nosso coração? Ser um discípulo disposto a sofrer com Jesus? Ou escarnecê-lo junto com a multidão? Meus irmãos, a gente se conhece. Se não fosse a graça e a misericórdia com aqueles próprios discípulos, os 12, eles também estariam escarnecendo, eles também estariam zombando, eles também estariam coadunando com a morte do Filho de Deus na cruz. Porque, meus irmãos, todos nós, por natureza, seríamos filhos da ira e homicidas desde o princípio, como Satanás é. 1 João capítulo 3. Satanás é um homicida, e foi ele que moveu Caim a fazer o que fez. Eu não sei se você já parou para pensar, que quem escreveu o mandamento não matarás, foi um cara que fugiu do Egito, porque ele matou um egípcio tomando justiça nas próprias mãos, e não ficou lá para arcar com as consequências do que ele fez. O nome dele é Moisés. Mas eu te pergunto, eu quero que você pense nisso comigo, o que é que Deus é capaz de fazer para reverter a condição de alguém que matou uma pessoa e agora dar a graça a ele para registrar um mandamento a outros: não matarás? Que graça é essa? Que transformação é essa? Que amor é esse, meus irmãos? O amor daquele que se colocou na cruz em nosso lugar, que foi morto pelas nossas ações, mas que ao mesmo tempo voluntariamente colocou a vida dele lá. Porque não se engane, ele disse lá em 1 João capítulo 10, que não somos nós que tiramos a vida dele, é ele que voluntariamente a entrega, ainda que ele saiba que vai morrer. Foi ele que quis. Foi o Pai que enviou seu precioso Filho para morrer em nosso lugar, sabendo o que a gente ia fazer. A dor no coração do Pai deve ter sido incalculável, meus irmãos, no momento, porque ele até virou a face, né? Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, este Jesus é aquele que desde o princípio era o preservador da vida. Sabe por quê? Porque ele é o autor da vida. Veja, em Atos capítulo 3, assim que Pedro e João restauram aquele homem que estava sentado à porta do templo Formosa, o coxo, que era coxo de nascença, ele começa a fazer o discurso dele pelo Espírito Santo, e ele diz: veja, varões judeus, vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. Só tem um detalhe: ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. A vida está nele, e a morte não poderia segurá-lo. Então ele ressuscitou dos mortos, porque a vida e o poder estão nele, a esperança. Nosso Deus, meus irmãos, é um Deus que perdoa homicidas. Você entende isso?
Jesus, quando veio, ele veio para mostrar que ele era o tempo inteiro o promotor, o gerador, o preservador da vida. É aquele que deixou as criancinhas virem até ele, as criancinhas. Deixai vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Jesus é aquele que colocou de volta a orelha de Malco assim que Pedro precipitadamente cortou ela com uma espada. Jesus é aquele, meus irmãos, que curou aqueles 10 leprosos e restituiu a saúde e a convivência social de cada um deles, mesmo os ingratos, porque só voltou um para agradecer. Mas ele abençoou mesmo aqueles que não queriam nada com ele. Deus é aquele que pegou um assassino chamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. E transformou aquele assassino em apóstolo. Que poder é esse, meus irmãos? Que ressurreição é essa? Nosso Deus é um Deus que perdoa homicidas. E eu poderia continuar falando, lembra de Davi? Lembra de Davi lá atrás? O que Davi fez lá com Urias? Deus o restaurou. O Salmo 51 está lá para provar que Deus perdoa homicidas. E foi assim, pela graça retroativa de Deus, que aquele Moisés que antes estava no fundo do poço do seu pecado, agora sobe ao monte, recebe a lei de Deus, desce e vira para o povo: não matem, não matarás, não façam o que eu fiz. Cristo um dia teria que morrer pelo pecado de Moisés e pelos nossos, meus irmãos. E por isso que eu termino o meu sermão, e esse é meu último ponto, dizendo que para Deus o grande ponto desse mandamento é o valor da reconciliação e do perdão. Veja, o último ponto, o valor da reconciliação e do perdão. Porque se todos nós, por natureza, somos assassinos quando odiamos, quando nos ressentimos, quando nos amarguramos, estamos sendo assassinos uns dos outros. Então o ponto é não negar essa realidade, admitir quem a gente é e partir para o caminho da reconciliação e do perdão, que foi o que Jesus fez na cruz conosco. Não foi o que ele fez? Na cruz, Deus estava em Cristo se reconciliando conosco, de tal forma que agora tudo foi reconciliado com Deus e nós nos tornamos embaixadores e ministros da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. E agora Deus, por nosso intermédio, chama o mundo a se reconciliar com Deus e nós uns com os outros. Por isso que Jesus, quando ele disse que nós seríamos passíveis de condenação, ele também disse lá em Mateus 5:23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Meus irmãos, imagina, você chegou aqui no culto, você chegou aqui, você veio, vamos adorar a Deus, aí você lembrou que você tinha uma pendência essa semana, grave, palavras foram trocadas, farpas voaram, setas, você ia conseguir cultuar a Deus de cabeça desimpedida? O que você ia fazer? Você ia conseguir participar da ceia do Senhor? Meus irmãos, eu entendo que o que Jesus está falando aqui é que isso pode ser um motivo passível de eu não participar da mesa do Senhor. Eu estou diante da mesa do Senhor e de repente eu percebo claramente que no meu coração não há uma disposição ao perdão do meu irmão. Eu preciso resolver isso. Para não trazer condenação sobre mim, tomando parte na mesa da reconciliação, a Bíblia está dizendo, eu devo resolver a minha vida. Meus irmãos, isso é muito sério, tem horas que você tem que falar, e veja que ele está falando, não é que se você fez mal ao seu irmão, às vezes é o seu irmão que fez mal a você, e a coisa não está boa, e o coração está turvo, você não consegue ouvir uma palavra no culto, não consegue comer o pão, tem que resolver, deixa a sua oferta, não apresenta seu dízimo, resolve sua vida, ou no mínimo, meus irmãos, no mínimo, se for para participar da mesa do Senhor, e a gente tem que participar, confesse seu pecado, deixe as suas faltas, e saia daqui pronto para resolver, daqui para a casa do fulano, ou pega o telefone e fala, amanhã a gente tem que tomar um café, eu e você, a gente tem que resolver, porque meus irmãos, esse é o evangelho do não matarás. 1 João 4:7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus
é amor, igreja. Deus é amor. 1 João 4,11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ora, temos da parte de Deus, 1 João 4,21, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Por isso que João era o apóstolo do amor, esse gostava de falar de amor. Tem que amar, meus irmãos. E amar é rápido e para ontem, não pode ficar demorando, não, vou amar. Me dá uns 3 anos aí eu começo a amar aquele fulano. Você não pode usar essa equação com Deus, não funciona. Não é assim. A gente usa alguns argumentos bem estranhos. Eu preciso do meu tempo. Você já está nesse tempo, já tem uns 10 anos, larga esse tempo. Que tempo o quê? Vai e perdoa. Ah, mas eu não estou com sentimento para tal. Esquece seus sentimentos, obedeça a Cristo Jesus. E deixa o amor obediente de Cristo transformar os seus sentimentos, e não o contrário. Não são os seus sentimentos e afetos que governam suas decisões e comportamentos. É o amor de Cristo Jesus que perdoa pecados e muda vidas. É uma realidade objetiva. Perdoe, ame, reconcilie-se. Não espere. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade para com a vida e também para com o bem-estar do nosso próximo, naquilo que está ao nosso alcance. Nós somos promotores da paz, árbitros e mediadores de paz e não de guerra. Deus não nos chamou à guerra e à contenda uns com os outros. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Eu tenho que ser, e veja, eu tenho que ser como Deus. Deus é o preservador da vida, então a gente tem que ser também. Se eu tomo consciência de que existe uma pessoa sofrendo, um membro do corpo de Cristo está sofrendo, ele tem depressão grave, ele está tendo uma angústia, ele está enlutado, se ele tem expressado pensamentos suicidas, o que a gente faz? Meus irmãos, a gente não pode cruzar os braços e fingir que não é com a gente, não. Os amigos leais, os irmãos em Cristo têm a responsabilidade de buscar ajuda para essa pessoa, de ampará-lo, de confortá-lo, de chorar com ele, de buscar a ajuda de um pastor, de um presbítero, eventualmente até de um profissional, dependendo da situação que ele está passando. Meus irmãos, desejo de autoextermínio não é normal. Não é normal. Nunca ache que é normal. Tinha uma época da minha vida que eu levava isso, não é que eu não levava a sério, mas eu não levava tanto a sério quanto eu deveria. E aí, com conversas com os conselheiros aqui na igreja, um dia a gente sentou, Setembro Amarelo, alguns anos atrás, a gente foi falar sobre a questão do suicídio, e a gente começou a falar abertamente que nós, como igreja, temos uma responsabilidade de pregar o evangelho da vida, e entender como que a gente pode preservar vidas. Isso é muito sério, meus irmãos. Se você tem um amigo, uma pessoa, você descobre que ela está lutando contra um vício destrutivo, com drogas, com vícios pecaminosos. Meus irmãos, quando a gente ajuda essa pessoa a encontrar reabilitação, apoio, quando a gente ora com ela e prega a palavra de Deus a ela, nós estamos preservando vidas, nós estamos promovendo a vida dela. Quando a gente descobre que um idoso vive sozinho, e que ele enfrenta problemas de saúde, que ele não consegue fazer as próprias compras, e então os membros da igreja se organizam para ajudá-lo com suas compras, com a limpeza, com companhia. Nós estamos cumprindo esse mandamento, nós estamos preservando a vida dele. Quando nós nos envolvemos com debates éticos na sociedade sobre esses assuntos, meus irmãos, não sejamos frouxos, não tenhamos medo de ter uma voz profética com a questão do aborto, da eutanásia. Nós temos algo a dizer, porque Deus tem algo a dizer, não tenhamos medo. Meus irmãos, eu não sou de ficar comprando briga gratuita na internet, Facebook, eu não gosto de polêmica, em Instagram eu não gosto de... Mas tem briga que merece, né? Você sabe o que eu estou falando, em causas que são causas do reino, não são as suas preferências. Lute por elas. Ah, eu não tenho argumentos, eu não sou advogado, eu não conheço a legislação. Você tem joelho, põe seu joelho no chão e ore. Quando você vê um debate no STF, quando você vê um debate no Senado, um debate na Câmara, ore, igreja. Ponha seu joelho no chão e clame ao Senhor da vida. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo, irmã. Cristo nos chamou à coragem. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Gálatas 6:2. E se eu já cometi o pecado, se não tem como desfazer? Meus irmãos, sim. Alguns já assassinaram literalmente. Mas sabe de uma coisa? Até mesmo em prisão, uma pessoa pode conhecer a Deus. Até mesmo depois do ato cometido, antes quer seja descoberto ou não, Deus ainda perdoa. Ouvi bem recentemente a história de um cara que se entregou à justiça por um assassinato cometido 30 anos antes. Ele não aguentava mais carregar o peso daquela culpa. Meus irmãos, Deus perdoa pecados. Deus perdoa homicidas. Ele perdoa o nosso ódio. Ele perdoa o nosso ressentimento. Se a gente confessa essas faltas, Ele perdoa todas. Ele perdoa eventualmente até mulheres que tenham cometido aborto intencionalmente e anos depois entenderam que talvez não deveriam ter feito aquilo. Deus perdoa. Deus perdoa. Meus irmãos, o nosso Deus é o preservador da vida. Ele é o nosso soldado, ele se chama de Senhor dos Exércitos. E por isso que eu pedi para as crianças para desenhar um soldado. Porque nós somos soldados do Senhor, e a gente canta isso com as crianças, né? Sou um soldadinho de Jesus. Porque nós somos sim. Nós fazemos parte de uma milícia terrena que um dia se encontrará com a milícia celestial, que está lutando a luta contra o pecado, contra as trevas, contra o mundo e contra Satanás neste momento. Ainda bem que o nosso protetor, que nos pregou a vida, preserva a nossa vida. Resgatou a nossa vida da cova e nos dá felicidade sem fim, para que nós possamos ser protetores uns dos outros. Que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, nessa manhã te encha de convicção, de alegria, de valor da vida e de proteção uns pelos outros. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, ó Senhor Jesus, a Tua palavra, ela é tão forte, tão direta, Senhor. Ela fala de coisas que às vezes são difíceis, de temas que são inevitáveis em algum grau, Senhor. Mas ela é a mesma palavra que fala do Teu grande amor. Porque esse mandamento tem a ver com o amor que procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus, Senhor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Aleluia, Senhor. Obrigado pela vida eterna que o Senhor nos deu, a vida da ressurreição. Nisto consiste o Teu amor, Senhor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, obrigado. Ajuda-nos, ó Pai, a dia, a vivermos com essa esperança, a sermos geradores da vida, a colocarmos filhos no mundo, Senhor. E ao fazermos isso, fazemos tanto de forma biológica quanto espiritual, pregando a palavra para a regeneração de muitos perdidos, muitos que ainda não foram nascidos de novo, mas podem ser nascidos de novo em Cristo Jesus, pelo vento de Deus, que faz do inimigo filho, que faz do perdido alcançado. Obrigado pela Tua palavra restauradora, e por meio dela experimentamos o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.